Bom dia para todos nós, sabadão aqui, cedinho. É um prazer para mim estar aqui, professor de universidade pública, funcionário público. É importante estar junto com outros colegas, não só dentro da universidade, mas em outros espaços. Acho que esse trabalho, por exemplo, nos museus, de aproximação com a universidade, com as escolas, é fundamental. Além de justo, necessário, né? Precisa de apoio e tem nosso total respaldo. Então, acho que é fundamental a universidade vir sem problema. Sábado, sim, por que não? Né? As pessoas têm esses espaços também de trabalho, de vida cotidiana. O sábado é a lacuna que abre para a gente poder estar se encontrando, é aí que a gente vai se encontrar sem problema algum. Então, valorizo a presença de vocês, o interesse de vocês. Vamos discutir um pouquinho sobre o ensino médio. Né? A Sharon me contatou demandando esse tema. Na verdade, a gente, no final do ano passado, em dezembro, na Faculdade de Educação, realizou um debate sobre essa questão. Né? 3 professores da universidade participaram desse debate. Um colega da Faculdade de Educação, o professor Fernando Serra, e a professora Elizabeth Búrico, que é da matemática, e eu também. Então, nós 3, em concepção, ainda a princípio em construção. Então, dando um debate naquele momento e em seguida as coisas andaram, o governo deu o encaminhamento para a implementação da proposta e está implementando a proposta. Bem, eu sou da universidade, né, pesquisa de financiamento da educação e trabalho com políticas educacionais. Tenho ex-alunos aqui que trabalharam comigo nessa área, educacionais. Então, minha trajetória na universidade, a formação dos professores de dar um panorama geral de políticas educacionais, e esse panorama certamente entra no ensino médio, né? Menos para pedagogia, por exemplo, né? Trabalho muito mais com estudantes de licenciatura, e para eles sim, ao contrário da pedagogia que eu dou às vezes um pouco mais de tom para anos iniciais de ensino fundamental e educação infantil, o pessoal das outras licenciaturas anos finais de ensino médio. Né? Então, eu discuto um pouco a leitura dos documentos, dados educacionais, legislação. Né? Portanto, eu não sou um prático do ensino médio, né? Não pesquiso o ensino médio, eu pesquiso política educacional, legislação e acesso, direito à educação, concepções educacionais ligadas a isso. Então, certamente, quem trabalha com o ensino médio está mais diretamente ligado às redes de ensino do Estado, tem maior condição de dizer o que está acontecendo lá na ponta. Eu vou discutir concepções, vou discutir problemas, na verdade, não só do Rio Grande do Sul, porque a demanda foi um pouco sobre a reforma daqui, mas trazer alguns aportes referentes ao debate nacional e até internacional sobre a questão. A minha ideia é menos, eu não estou aqui no papel de assessoria do governo do Estado, ou das escolas estaduais, para dar palpites na política dele. É muito mais para contribuir para o entendimento desta política na atual realidade, né? Nesse contexto, por que chegamos a ela e o que significa ela em termos do que a gente teve acúmulo hoje de dados educacionais, de debates no país. Então, meu interesse é por aí. Alguém que trabalha já no ensino médio, professor de escola de ensino médio, professor de escola estadual de ensino médio, aqui em Porto Alegre mesmo. Muito bem. Tá? É professora de que área? Eu sou supervisora. Ah, supervisora. Ok. Então não está em sala de aula, assim. Mas bem, tem uma visão e tem discutido com os colegas o que estava acontecendo. Eu também já trabalhei também em escolas. Sim, médio, atualmente estou em escola de ensino fundamental. Já trabalhei há muito tempo. Estadual também? Sim. Ok. Então vamos lá. Na verdade, eu vou falar um pouquinho algumas partes do nosso debate. A Sharon me pediu, e eu acho saudável, eu vou fazer um intervalo daqui a aproximadamente 1 hora, tomar um café, respirar. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco mais de âmbito geral, as questões que
dão parâmetro para o debate do ensino médio no Brasil, pelo menos, mas alguns deles para além do Brasil, e vou tratar da resolução do Conselho Nacional de Educação deste ano, né, que alterou as diretrizes curriculares do ensino médio. Né? Porque eu acho que eu vou dar bastante ênfase nisso, porque isso permite a gente entender como é que o Rio Grande do Sul se porta em relação ao debate nacional. Né? E é verdade que a proposta do Rio Grande do Sul foi montada e foi fechada, né, no contexto em que essa resolução, né, já estava em debate, já tinha inclusive sido aprovada no Conselho Nacional de Educação, mas ela não tinha sido ainda homologada pelo ministro. Né? Então ficava no limbo, apesar de estar respaldada pelo Conselho, se o ministro não homologa, ela não tem valor nenhum do ponto de vista legal. Né? É uma referência, um papel, mas sem força de lei. Agora não. Só que houve aí, talvez, uma disjunção, né, questão de tempo não casou direito com a discussão aqui no Rio Grande do Sul. Porque a homologação pelo ministro daria ao debate aqui no Rio Grande do Sul talvez outros contornos, né? Porque aí já teria mais sedimentado qual era a proposta nacional, quais eram as bases, etc. Isso por um lado. Por outro, na verdade, a resolução mudou muito pouco, né, na homologação do ministro, que tinha já sido definido, na verdade, então, de qualquer modo, entender hoje que a novidade implantada de dois lados. O governo implantou uma reforma do ensino médio este ano e, ao mesmo tempo, concomitantemente, se mudou, né, a diretriz organizacional do ensino médio no Brasil. Desafio do ensino médio e a questão da resolução que, claramente, visa incidir sobre esses desafios. Né? Tenta alterar a realidade do ensino médio, propõe alternativas para que o ensino médio venha a ter uma outra característica diferente do que ele tem hoje. Na segunda parte, aí sim, a gente discute um pouquinho, né, da proposta do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, a questão da identidade. E aí, é verdade que sempre em contraposição a outros países. Né? Aqui tem um texto que eu recomendo, vou até passar para a Sheryl, não sei se ela manda e-mail para vocês, não é isso? Sim. Então, a professora Elizabeth Bulligo acabou de concluir um outro texto. No ano passado ela redigiu um menor, agora ela tem um pouco maior, que vai ser publicado ainda, não está publicado, mas ela me passou, né, que discute especificamente a reforma aqui no Rio Grande do Sul. Né? O ensino médio politécnico, uma pergunta, né? Nota sobre reforma em curso do Rio Grande do Sul. E aí eu passo para vocês que ela aponta alguns históricos, por exemplo, sobre a formação do ensino médio no Brasil, né? Que a gente tinha originalmente, no início do século passado, né, uma escola, de um lado, escola privada para as elites e com um caráter que a gente até também cita aqui, né, propedêutico. A ideia de propedêutico, bem, se vocês já devem ter escutado, outros talvez vão relembrar, ele é preparatório. Né? Ele é um curso que prepara para alguma coisa, e essa coisa sempre, na história do ensino médio, tem sido a preparação para a próxima etapa, a próxima escada do ensino. Né? Seja o ensino superior, hoje, né? Mas antes também a preparação para outros estudos que não ele mesmo. Então, a ideia de um ensino que não vale e não tem importância em si, né? E no momento que está se realizando. Ele é um meio para. Né? Ele é um sanduíche. Ele está entre uma coisa e outra. É o médio. Né? Ele não finaliza, ele não começa, ele fica ali encalacrado entre a escola inicial e a escola que diria final. Né? Mas que identidade tem isso? A consolidar o que veio antes, sim, mas também preparar para o que vem depois, também. E como é que você conjuga uma coisa e outra? Consolidar o anterior, preparar para o seguinte. Relação com o mercado, a gente vai chegar nisso um pouco depois. De qualquer modo, na verdade, lembra dessa questão. Originalmente, no início do
século passado, pouquíssimas escolas de ensino médio, a maioria privadas e propedêuticas, né? E as escolas que atingiam minimamente, muito pouco, a população mais ampla, mais pobre, ela era basicamente profissionalizante. Então a gente já tinha dois caminhos. E historicamente alguns autores davam como dualidade do ensino brasileiro, né? Luiz Antônio Cunha fala disso, Pedro Rossi fala disso. Então, tem uma escola para pobre e uma para rico no Brasil há muito tempo. A gente vem preservando isso. Os nomes mudam, os tempos mudam, se é pública e privada isso muda, mas é isso, vem bastante consolidado na escola brasileira. Então, o propedêutico privado para poucos, né? Para ricos no caso, e para os pobres, também poucos no início do século passado, mas profissionalizante. Ou seja, a escola do pobre tinha finalidade, né? Ela tinha terminalidade, tinha uma perspectiva concreta de que a função dela estava nela mesma, preparar para o mercado e finalizava ali, mandava para o mercado e está encerrado o assunto. Então, essa dualidade sempre existiu, continua existindo. Aqui no caso do Brasil, a gente, na resolução, isso aparece, eu acho que de forma bastante forte, né? As funções que se vem agregando à escola jogam para ela 500 utilidades possíveis, né? A gente vai ver em seguida um pouco disso. Agora, o principal é esse, né? Prepara para que o ensino médio? Para que serve o ensino médio? Continuamos com algumas escolas focadas, por exemplo, no vestibular, e isso no nosso meio social em geral é mais corrente, né? O senso comum acredita que o ensino médio serve para preparar para o vestibular e ponto. E se não fizer isso bem, não é uma boa escola, né? E se fizer isso bem, é uma excelente escola. Agora, e o debate que o governo do Estado coloca para a gente é bastante forte. E bem, mas e quem é aqueles jovens, etc., que precisam, ou querem, ou não têm alternativa, quem sabe, de ir para a universidade? O que você faz com eles? Né? O tal do mercado está aí, né? Eles precisam de renda, né? Querem trabalhar, emprego, às vezes, nem sempre trabalho e emprego são a mesma coisa, né? E aí, para esse ensino médio é preparado para a universidade também? Esse é o modelo de quem quer ir para a universidade, mas se quem não quer, não pode, não tem condições de ir para a universidade, o que você faz? Como é que você mantém esse povo na escola? Como é que você atrai esse povo para a escola? Sim, não tenho dúvida que a proposta do governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul é bastante provocativa nesse sentido, né? Ele enfrenta essa questão. Se dá uma boa resposta, como é que dá essa resposta? Um outro tema. Agora, quem vai para cima disso, vai. Pauta isso, né? Com certeza. Logo, essa identidade da escola a gente ainda está forjando, né? Seja o mercado, seja a universidade, seja as questões mais amplas que a gente fala, mas no meio do caminho se perde, seja a tal da formação para a cidadania, né? Formação do cidadão pleno, crítico. Bem, o que é isso exatamente? Em que medida formar alguém para entrar no vestibular, você ao mesmo tempo está formando para a cidadania? Ou cidadania é só o acesso ao mercado de trabalho? Então, aí a cidadania se perde. E é verdade que, mais uma vez, um sanduíche do ensino médio, né? Entre universidade e mercado, a cidadania fica também sanduichada, né? A tendência do ensino médio ou é pender para a universidade, as memorizações, fórmulas, etc., específicas para passar numa prova, ou formar a pessoa para ir lá, ter o trabalho, e apertar a porta direito, atender direito, e fazer um trabalho no laboratório, etc., mas no mercado. A cidadania fica perdida aí no meio também. Ela é um objetivo nobre para todo mundo, sempre. Qualquer projeto pedagógico de qualquer escola vai constar isso, mas o espaço que isso ocupa, não só espaço, certo, de disciplinas escolares, mas o espaço de tempo, de vivência dos alunos em relação a isso, nem sempre é muito claro e tende a ser muito pequeno, né? De qualquer modo, ainda assim, é uma outra, uma identidade, né? Vamos formar para a cidadania? Nossa escola poderia ser majoritariamente para isso no ensino médio, né? Sem se preocupar tanto com o mercado, sem se preocupar tanto com o ensino superior. Poderia.
E alguns lugares do mundo faz isso, né? Mas, bem, a nossa aqui, por conjunções várias, seja históricas, seja concretas da vida das pessoas, não dá para colocar desse modo. Mas, estamos aí. Há outros, o Cláudio Moura Castro é um autor que vem falando sobre o ensino médio também, e, bem, não concordo com ele, ok, mas ele incide sobre o debate e tem opiniões sobre isso. Ele critica o sistema brasileiro também nessa linha, mas ele faz algumas comparações também internacionais, que o sistema norte-americano faz um tipo de relação entre mercado de trabalho e escola, né? Na verdade faz muito pouco isso, né? E o ensino, segundo ele, europeu tem um outro viés, né? E é mais clara a relação entre mercado de trabalho e ensino médio, no caso europeu, sendo que na verdade são vertentes diferentes. Estudantes de fato se separam do sistema europeu em muitos países europeus para ou ensino médio ou universidade. Em alguns casos deles, essas vias separadas, elas não têm possibilidade, inclusive, de fusão lá na frente. Quem toma o rumo da profissionalização não tem como ir para a universidade e vice-versa também, né? Na verdade, vice-versa é uma impossibilidade um pouco lógica. Aquele que tem capacidade e consegue entrar nas escolas que dão acesso ao ensino superior, no geral, não voltam e não vão fazer ensino médio. Estão sendo duas escolas, de fato, separadas, né? Então, essa questão de identidade está permeando o nosso debate. A resolução do Conselho tenta discutir isso. A gente já falei do propedêutico, mas não há dúvida que nas nossas escolas e a nossa imagem de ensino médio, a primeira imagem que vem na nossa cabeça sobre o ensino médio é o propedêutico, né? A ideia de preparar para o vestibular. Não há dúvida que isso tem a ver com a nossa escola das classes dominantes e preparar. É isso, é essa a função, né? Então, quando eu estou falando de problema de função da escola, eu estou falando da escola média da maioria, né? Mais de 80% da população brasileira que estuda em escola pública. Desse povo eu estou falando. Porque na escola privada não há esse problema de consciência, essa dúvida sobre função. A escola de ensino médio tem que botar no vestibular, ponto, né? Há escolas alternativas, há professores, há diretores, etc., que tentam fazer outra coisa? Sim. Querem fazer outra coisa? Sim. Até fazem outra coisa? Sim. Agora, a lógica, o que os pais esperam, o que os alunos esperam, o que a sociedade espera da escola privada do ensino médio, não é isso. E se não fizer muito bem isso, de formar para a cidadania lá, não tem problema, desde que aprove no vestibular, né? Escola boa é aquela que aprova o vestibular. Então vejam os outdoors, cartazes, folders das escolas privadas, quaisquer, né? É isso. As que podem, pelo menos, né? Os cursinhos, mas veja, os cursinhos é um contraponto, né? Porque é o inverso. Se escola privada fosse boa para o que ela serve, ou que ela se propõe, que é passar no vestibular, não existiria cursinho. Isso aí. Simples. A existência de cursinho é a prova do fracasso da escola privada. É uma coisa interessante. E a maioria dos que fazem cursinho saem de uma escola privada. Sim, porque tem dinheiro também para isso. E é interessante que nós estamos num bairro que tem vários cursinhos, inclusive especializados por área, né? Medicina, tem cursinho só de medicina. Então, você paga ali, né, R$2.000 por mês por um cursinho, R$2.000 por mês para um cursinho, sendo que quem tem capacidade financeira de estar ali naquele cursinho, certamente pagou pelo menos R$1.000, R$1.500 por mês durante 15 anos na vida de ensino privado, né? Então, isso não está falando do povo, né? Está falando de um grupo de elite que já teve oportunidade de estudar nas melhores escolas e ainda assim passa 1 ou 2 anos aqui do lado pagando mais R$2.000 para conseguir entrar no tal do curso desejado. Então, lá, que nesse sentido, as escolas médias privadas, elas têm problema, inclusive, de sustentar essa ideia de preparação para o vestibular, né? Porque se fossem boas, ninguém precisava de cursinho, né? Mas bem, o que elas podem responder, em certa medida elas estão certas, é que essas escolas não fazem ou não deveriam fazer só a preparação vestibular. Eles podem falar, nós preparamos para a vida, para a cidadania, espaço de
convivência, papapá, papapá. Então, nós não vamos abrir mão disso para, né, fazer passar no vestibular, etc. Veja, é um discurso, é um discurso do objetivo, se a escola tivesse um objetivo mesmo, nobre, importante, ainda bem que faz isso. Né? O moleque lá com 15, 16, 17 anos não tem que ficar só pensando no vestibular. A vida é mais do que isso, ainda bem que é. Né? Mas de qualquer modo, gera uma atenção. A atenção que a escola privada não tem é sobre profissionalização, certo? Sobre o mercado de trabalho. Né? Que paga R$ 1.500 por mês de mensalidade não está querendo saber se o filho dele vai ou não vai trabalhar nas férias, né? Ou se vai conseguir um emprego para se sustentar ou não no ano seguinte. Não, não é isso. Né? Se vai conseguir entrar na faculdade e é essa a questão. Né? Então, o mercado, pelo menos o mercado este de nível médio, não importa para a escola privada de nível médio. Né? Importa o mercado de nível superior, esse sim. Né? Mas esse não é o imediato, né? Esse é o que vem depois de uma universidade. Bem, logo a discussão sobre qual escola que a gente quer, se a gente não tiver uma escola propedêutica para a maioria, e for só e tão somente isso, chamar a classe popular para dentro da escola e falar, olha, você está aqui para entrar na universidade, isso tem vários problemas. Primeiro, porque não tem universidade para todo mundo, nem para a classe alta, certo? Pelo menos nos cursos que eles querem, senão o Flamengo não estava cheio de alunos. Né? E não são todos que entram. Apesar de pagar os 2.000, tem mais gente querendo do que tem vaga na universidade. É simples assim. Né? Pelo menos não o que eles querem. Né? URBS, né? A fundação, talvez tenham que fazer, vão fazer, né? A sua medicina, ainda assim, pagando depois. Né? É isso. É duro para eles admitir, mas o dinheiro não garante vaga em universidade pública, de todos. Né? Ou, o que pode ser um pouco mais... É simples, mas a gente precisa lembrar que o dinheiro e a escola boa não garante que o aluno, o estudante, tenha habilidades, né, capacidades para entrar, sim, nos cursos mais concorridos. Né? Pode ter outras habilidades que não essa para esses cursos, para essas carreiras que a gente escolher. Então, mas para o pobre, a população de baixa renda, ter como único horizonte um nível superior, muitas vezes se choca com a realidade mais ampla, né? Que não tem universidade perto, que a universidade de fato é difícil de entrar, e mesmo aqueles que se esforçam, etc., pouquíssimos, né, conseguem ter acesso a isso. Né? E, portanto, a gente está falando de um país de acesso ao ensino superior, modo amplo, bastante restrito. Um país em que a população em idade internacional de ensino superior, né, 17 a 24 anos, 18 a 25, depende do instrumento que a gente for utilizar, tem sendo, no caso do Brasil, próximo, era 15%, chega a 30% em algumas discussões, mas é bastante restrito. Né? A gente não consegue, da população inteira brasileira, ter 15%. Então, isso, comparando com os nossos vizinhos Uruguai e Argentina, eles têm patamares próximos a 40%, 50% já há mais de 30 anos. Né? Então, a gente tem um acesso estritamente fechado, né, no ensino superior, muito pequeno. Logo, colocar para o jovem uma periferia. Olha, a universidade é o seu horizonte, né, é irreal, né, para a maioria deles. Portanto, a gente tem que sim, talvez, apontar para eles essa possibilidade, mas não pode fechar como único objetivo da vida deles isso. Tem que ter outras opções que dialoguem com a realidade dele e com as possibilidades objetivas que eles têm. Se a gente falar isso em sala de aula para eles, não sabemos. Quem aqui estudou em faculdade? Meu pai estudou, minha avó estudou, meu tio estuda, meu irmão estuda e, né? Pior, consigo renda, etc., melhor do que muita gente que tem nível superior, porque, bem, o tráfico, etc., possibilitam. Se a questão é renda, se é melhorar de vida, bem, a escola não oferece. Ou a gente diz o que outro mais a escola pode dar acesso a eles, ou talvez eles não tenham respostas duras, pesadas, mas que a realidade deles pode informar sobre isso. Né? Então,
na verdade, a gente tem que escutar um pouco mais os estudantes, a população em relação a isso. O profissionalizante, no geral, e essa é uma questão, a Beth lembra disso, é fundamental a gente debater isso, que o Brasil já tentou universalizar o ensino profissionalizante de nível médio. Né? Em 1971, na reforma da LDB, os militares tornaram obrigatório o ensino médio profissionalizante no Brasil. Né? E tentaram isso. Veja, com ditadura, o governo sem ter que discutir com ninguém, fazendo nada. Em 82 tiveram que voltar atrás porque não deram conta. Não deram conta por vários motivos. Alguns deles é que ensino profissionalizante, técnico, e também não vou entrar diretamente nisso, se quiser depois a gente pode voltar. Não é a mesma coisa, técnico profissionalizante. Custa e exige material e pessoal, professores, para diversos cursos. Né? Não adianta você montar uma escola e falar que é profissionalizante e tem um curso, ou tem 2 cursos e não tem laboratório, não tem equipamento, não tem professor formado. Bem, como é que você faz? Né? Ter uma escola técnica, central, etc. é fácil. Você tornar todas elas profissionalizantes e ou técnicas, aí a conversa é outra e a escala e o problema é muito maior. Né? Logo, nem militar com ditadura conseguiu fazer isso de forma ampla. Né? Poderiam ter feito se tivessem colocado 20 vezes mais recursos do que colocaram. Como ou não tinham ou não colocado, não aconteceu e caiu de maduro. Né? Logo, a ideia de profissionalização do ensino médio não é nova no Brasil, ela é polêmica, sim, né? Mas ela é reincidente. Né? Ela é reincidente. A ideia de relação, eu coloquei aqui ensino profissionalizante, mas diria que o mais claro e o debate gaúcho talvez mais pertinente seja as relações entre escola e mercado. Né? Mercado de trabalho e trabalho de forma mais ampla, se preferir. Não tem a ver necessariamente com o mercado, mas tem a ver com os modos de produção, inclusive produção independente, né? Os autônomos, etc. Tem geração de renda mesmo que não como emprego. Então são alguns debates que a gente tem que ter na cabeça quando vai debater o ensino médio. Né? Aqui no Rio Grande do Sul também. Problemas aí. Né? Brasil, e isso é considerado positivo, vem tendo um certo controle sobre natalidade, no sentido das famílias, pessoas, né, terem os filhos quando querem e se quiserem. E claramente os nossos dados estão mostrando que sim, as pessoas estão querendo menos filhos e estão conseguindo fazer menos filhos. Né? Tem alternativas em relação a isso que tem a ver com o nosso debate. Chega menos gente na escola. Né? Agora, pelo menos o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado ao Ministério do Planejamento, vem discutindo dados do IBGE e eles vêm demonstrando que, por enquanto, a baixa mais forte de natalidade que a gente teve ainda não atinge o ensino médio. Né? Ou está atingindo muito pouco, residualmente, ou ainda não chegou no ensino médio. Ela está já atingindo fortemente a educação infantil e ensino fundamental, né? Fortemente. A redução das crianças em ingresso em creches, pré-escolas e ensino fundamental, especial dos primeiros anos, já é real e muito forte. Porém, no caso do ensino médio, atinge menos. Né? Vai chegar lá. Sim, certamente. Né? Logo, é verdade, se a gente tem um problema de acesso ao ensino médio, a conta a se fazer é bastante complexa, porque em termos quantitativos, se for pensar a população que não tem ensino médio, jovem e adulta que não tem ensino médio, é uma minoridade. Agora, daqui para frente,
vai haver menos demanda de jovens no ensino médio, por questão, né, demográfica. Né? Então, expandir indistintamente e sem planejamento as escolas, sem construir escola, não é uma alternativa inteligente. Né? O planejamento para a construção, se é que vai ter que ter, tem que ser de acordo com a população específica de cada lugar. Então, tem algumas questões que são interessantes. Mesmo o governo do Estado já mostrou isso aqui, o nosso governo do Estado. Escolas centrais aqui de Porto Alegre têm problemas, sofrem com isso. Né? E aí não tem a ver com demografia, de alguma forma, mas tem a ver com mudança do bairro. O Instituto de Educação aqui do lado, prédio enorme, etc., mas a população aqui do bairro, né, deste bairro aqui, não demanda escola ali. Né? Demandou há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. A população aqui está envelhecida e não tem filhos. Eu moro aqui. Né? Eu moro nesse bairro. Né? E o prédio tem 12 andares, 4 apartamentos por andar. 48 apartamentos. Quantos apartamentos com criança? 2. O meu e mais um. Né? No meu prédio não tem ninguém, não. Sim, não sim. tem nenhuma criança. É isso. Isso é muito comum. Então, notem, quem vai estudar não? E é verdade. Né? A princípio, bem, meus filhos podem estudar no instituto? Podem. Né? Mas não sei se vão estudar. Né? E se for 2, como alguém paga para 2? Existe isso? Não. Então, certamente, claro, está funcionando o instituto, desde a educação infantil até o ensino médio, com demandas que vêm de outros bairros, certamente. Né? Então, acolhendo, talvez pessoas que trabalham mais para cá, não é isso? Pessoas que têm condições de vir para cá. Então, é outra questão. Mas o povo deste bairro aqui não demanda aquela escola. Né? O Juninho tem esse problema também. Então, tem que trazer alunos de outro lugar. Porque a escola é muito grande, né? Num lugar que já foi mais central em termos da população estar mais próxima daquela escola, e hoje não é isso. Né? Então, a questão de demografia tem a ver com isso. O envelhecimento de alguns bairros faz com que, e o crescimento das periferias faz com que, se a escola tivesse rodinha, se o instituto tivesse rodinha, você jogava ela lá para a periferia, excelente. Nossa, ia faltar vaga. Né? Agora, não é isso. Né? Logo, a questão demográfica tem que ser levada em consideração no ensino médio, de modo que a conta não é só de criar prédios, mas também não é de fechar, né? Não é só fechar o instituto, tem pouco aluno no bairro, fecha a escola. Bem, não é assim também. Né? Tem que discutir como é que usa esse prédio. Temos reprovação do ensino fundamental, bastante forte, e evasão e também problemas de organização do ensino fundamental que dificultam e ou impossibilitam parte da população a chegar no ensino médio, ainda hoje. Isso foi e é reduzido, vem se reduzindo no Brasil inteiro, né? Mas ainda existe. Né? No Rio Grande do Sul, em relação a outros estados, ainda é um estado que tem bastante reprovação. Né? Em relação ao resto do mundo, o Brasil tem muita reprovação, como um todo. Né? No Rio Grande do Sul, aponta índices entre os mais altos do Brasil de reprovação, né? No ensino fundamental e no ensino médio. Logo, isso também é uma trava, né? Um funil, faz com que menos gente chegue no ensino médio. Né? Então, em se resolvendo ou em se atacando a questão do ensino fundamental, de novo vai ter impacto no ensino médio também. Né? A escola de ensino médio, considerada, pelas razões, algumas delas que eu já citei para vocês, né, pouco atrativa para o jovem, né, para o adolescente. Seja do ponto de vista organizacional, curricular, de relação com meios de comunicação, com a cultura jovem, com o diferente, com o pobre. Bem, você tem aí várias coisas. Né? As intolerâncias possíveis da escola, várias delas, né? De gênero, de sexo, de sexualidade, de cultura do rap, do pagode, né? Etc. Bem, as várias formas da escola cercear o movimento, o uso do corpo, né? Seja em artes, seja em esportes,
ou centralizar em uma coisa ou outra, esporte é igual futebol, ponto, né? E artes é igual você poder fazer pintura. Bem, ok, pintura é interessante, mas né, outras formas de expressão. Então, essa escola pode gerar problema, e vem gerando problema. Segundo, pelo menos, pesquisa que vão perguntar para o estudante, mesmo professores que utilizarem a escola, isso aparece de forma bastante diferente. O quarto ponto ali é a ideia do Instituto do Julinho. Né? Tem a escola, né? Mas hoje não está no lugar mais apropriado para atender a população a que ela se destina. Isso eu vou discutir um pouquinho depois, porque isso pode ser alterado bastante, em especial a partir do ano que vem. E aí tem a ver com legislação também. Foi aprovado no Senado Nacional, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, está para ser sancionado pela presidente Dilma, uma lei nova sobre cota nas universidades, todas as federais. E a cota, aprovada no Senado pelo menos, destina metade, no mínimo, das vagas de toda a Universidade Federal para alunos oriundos de escola pública. Metade, 50%. É uma cacetada, né? É muita coisa. Né? Em termos numéricos, em termos de representatividade, em termos até, se for pensar, né? Subjetivos, emocionais. Metade das vagas daqui para frente vai ter que ser preenchida em escola pública. Com detalhes que eu diria que bastante importantes. Por curso, não é como universidade. Então, não adianta você pegar o meu curso de pedagogia, botar todo mundo em escola pública, né? Letras, as humanidades, chapar de escola pública e deixar a medicina e engenharia sem e ir na média da 50%. Não. A conta não é essa. É 50% por curso. 50% na medicina. 50% na engenharia, 50% no direito, 50% em cada um deles. Então, veja, estou falando, eu repito, não foi sancionado pelo presidente. O impacto é muito grande, e aí eu não sei, eu acredito, do que eu venho acompanhando, etc., que a presidente vai sancionar desse jeito, porque é na linha e no espírito do que este governo e o governo anterior, os governos anteriores vinham apontando. É coerente. Né? Que pode até divergir, etc. É coerente. Né? Agora, a pressão sobre o governo, sobre o presidente, não tenho dúvida nenhuma, vai ser monstruosa para ela vetar isso daí. O reitor aprovou, né? Agora, por mais 10 anos, os 30% da URGS de cotas. Né? Como é que vai ficar isso? Vai mudar no ano que vem para 50%? No vestibular, o professor vai ter que entrar. Então, vamos lá. Aí está tendo vestibular, por partes. E os cursos, outra coisa, professor, eu acho ótimo isso, mas o sistema da universidade vai mudar porque normalmente as pessoas trabalham e as aulas da universidade são diurnas, né, em sua maioria, assim, né? Então, também isso é um problema. Então, veja, vamos nos ater ao espírito que eu coloquei aqui inicialmente. Né? Escola no lugar errado. Eu estou apontando, eu vou responder, eu vou falar da discussão de vocês. Mas o que eu estou apontando? Esta nova legislação, do meu ponto de vista, pode e deve ter um impacto de tal modo a trazer parte da população de classe média de volta para as escolas públicas. E alguma, inclusive, população de classe alta para a escola pública. Eu, pessoalmente, acho isso excelente. Excelente. Quero mesmo que a população rica do Brasil volte para a escola pública. Para mim, esse é o caminho o mais fácil que a gente tem hoje para valorizar a escola pública no país. Quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem influência, volte a sentir os efeitos. O retorno. É o retorno. Vamos, a escola pública os recebe uma vez mais, 40, 50 anos depois, né, de volta para a escola pública. Como o resto do mundo faz, inclusive. Então, eu estou pensando nesse sentido de que
família vai pensar, bem, vou concorrer agora com só metade das vagas. E meu filho vai pagar 2 anos de cursinho no Fleming para concorrer a metade das vagas que ele já concorria. Metade delas. Se já era difícil com todas, vai ser exatamente 2 vezes difícil a partir da determinação da lei. Simples assim. É simples, é duro e é simples assim. Logo, entre pagar os 2 mil do Fleming e mais os 1.500 das escolas privadas outras, eu boto ele no Instituto de Educação, ensino médio, exijo que seja diurno, é verdade, eles não vão querer ficar ensinando, ok, mas abre ensino médio regular para eles e para o nosso povo. Né? E, bem, não vai querer que não tenha professor. Não vai admitir que o professor dele não tenha formação. Não vai admitir que o professor dele tenha que trabalhar em 10 escolas e não consiga preparar a sala de aula. Que não tenha carreira decente, que não tenha condições de jornada de trabalho. Não vai admitir isso. Não é? Porque vai desperdiçar o tempo sagrado do pimpolho. Então, para não desperdiçar o tempo do pimpolho, seu futuro médico, advogado, etc., vai disputar uma escola pública de qualidade. Espero, desejo, né, que seja isso. E acho que é uma chance razoável. Né? Que eu boto meu filho lá, é verdade, vai surgir um outro tipo de cursinho, porque vai ter o filho vai ficar no instituto no Juninho de manhã e vai para o cursinho à tarde. Ok, é justo. Mas aí, veja, você está compartilhando a escola de todo mundo, a pública, a de todos, a formação geral. Então, eu acho que isso tem um impacto possível, mas veja só, estou feliz, contente com isso, é uma boa novidade. Mas eu espero, temos que esperar a sanção. Né? Já foi anunciado um veto, né? Pelo menos anunciado por lista política. O Mercadante, nosso ministro da Educação, já anunciou que uma das regras que colocavam lá sobre seleção vestibular, né? Era genérica sobre a seleção, e o Mercadante quer que conste diretamente o Enem. O Enem tem que constar ali como a forma de seleção. Bem, aí já começa, né, a ter incidências do governo querendo colocar seus jeitos, né? Por exemplo, impedindo que a URGS tenha um vestibular próprio. Certo? O Enem, a URGS usa o Enem residual, pequenininho, né? Teria que usar de uma forma mais pesada. Bem, é outra questão. Ele anunciou isso, falou isso, mas não tem sanção ainda, então não dá para saber exatamente o que ele falou, o que vai acontecer. A nossa universidade, a URGS, ela só demonstrou nessa aprovação, as cotas na URGS foram renovadas, né, por mais 10 anos. Ela foi mantida em 30%, era 30% e foi mantida em 30%. Já havia propostas, várias propostas, para crescer para 40%, para 50%. Tem a questão da entrada de escola pública, o principal critério, era e continua sendo, dentro da escola pública, um critério, a questão étnico-racial, em especial dos negros. Né? A URGS não se mexeu, né? Ela se manteve, conservadora, né? E aí não é só conservadora, aí a URGS demonstrou o seu lado retrógrado. Nossa universidade, minha também. Né? O Senado já tinha aprovado. Já tinha sido aprovado o Senado 50%. O que significa o Conselho Universitário da URGS, depois da aprovação do Senado, aprovar 30% aqui? O que eles querem? São obrigados a cumprir a lei. Sabem disso. Né? Ao aprovar 30%, está deixando muito claro que são contra. Sabe? O Senado não é contra, a Câmara não é contra. Não estamos falando de um congresso socialista. Não é isso. O Senado brasileiro está um pouco distante de ser a nossa nata das pessoas mais avançadas em termos de visão de sociedade. Não é bem isso. Mas o nosso Conselho Universitário segurou. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que implementar, né, o Tratado Nacional, vai ter que mudar a resolução do Conselho Universitário para se adequar à lei nacional. Simples. Né? A proposta de lei do Senado prevê 4 anos de implementação. Ele portanto, com um prazo, né, gradativo de implementação. Né? Então, desses 50% de vagas, vamos dizer que são 1.000 vagas, né, na universidade,
A cada ano, a universidade tem que implementar 25% delas. Então, dessas 1.000, 250 no mínimo no primeiro ano, 500 no segundo, 750 no terceiro, até chegar no quarto com as 1.000. Né? Então tem um prazo, pelo menos, do que estava no projeto. Como vai ser sancionado, etc. É uma outra história. Mas tem um prazo, eu diria que a URGS vai tentar se adequar, vai ter que se adequar no mínimo a esse prazo. Mas note, desse jeito, a URGS ganha pelo menos 2 anos. Né? Porque os 30% atual é mais que 50% do que prevê a lei nacional. Então, em 2 anos, a URGS estará dentro da lei. Né? A partir do terceiro ano que ela fica fora, que deveria implementar, né? Mas aí não. Então, vai ter que alterar. Vestibular muda? Muda. Vai ter que mudar, né, em relação a isso. Porque você tem que ter o posto de escola pública dentro dela, não dá para ter as trabas todas que tem hoje, não contempla. Né? Tem outros critérios aí em relação a isso. Então, vestibular, a gente tinha mais uma questão, desculpe. Aí eu falei a respeito dos horários dos cursos dentro da universidade. Sim. Então, mas aí tem a ver com o problema geral da escola. Né? Se falar para qualquer europeu que nossas escolas de ensino médio funcionam à noite, eles olham para a nossa cara e como assim? A pergunta é essa, como assim funciona à noite? Não, mas é atividade cultural, é isso? Não é atividade cultural. Né? Então, o horário a gente vai adequar conforme a população também. Né? Agora, os cursos diurnos, a nossa adequação aqui no Brasil tem sido outra, que é, por exemplo, das bolsas. Né? Então, a URGS tem bastante bolsa de monitoria, né? Bolsa de iniciação científica, monitoria, tem as específicas da universidade que nem monitoria são as bolsas SAI, né? De apoio ao estudante, a ideia de mesmo favorecer quem não tem renda. E não só isso, vai ter os outros quesitos de apoio ao estudante, que é restaurante universitário, moradia estudantil, transporte escolar, tudo isso tem que ser redimensionado, não tem dúvida nenhuma. Né? Do ponto de vista pedagógico, não dá para você exigir de um estudante de medicina que vem de escola pública, etc., que tenha R$1.000 por mês para comprar livro e material de instrumentação, laboratório. Não dá. A universidade vai ter que fornecer, senão o cara não faz o curso. Né? E não é só medicina, vários cursos têm isso. Né? No curso de direito tem livro também que é pesado, é caro. Não adianta botar o cara lá dentro e falar boa sorte. Né? Então, tem decorrências disso. Né? Então, é verdade, as adaptações vão ter que ser um montão delas, um montão. Então, o que é legal, portanto, nesse momento que a gente está discutindo aqui, é estar atento a isso. Né? Ou seja, sobre o ensino médio público, incidem várias alterações que estão ocorrendo, que vão ter, na verdade, vão ser um dilúvio na escola, para o bem e para o mal. Mas que vai inundar, vai. E tem que discutir. Ou a gente discute ou vai todo mundo para baixo da água. Ô, professor, está na hora de inundar, né? Está na hora de inundar. Cadê o Noé? Não, só uma pergunta. O destino dessas vagas são 50% para estudantes de escolas públicas, mas também dentro das questões étnicas? Tem também. E é isso. Não vou me alongar sobre isso, mas tem a divisão interna, mas o critério principal é a escola pública. E, ao contrário de algumas universidades, como a UNB, por exemplo, que é a mais emblemática no Brasil, na UNB a cota racial, étnico-racial, ela é estrita étnico-racial. Não há o aluno que entra por cota étnico-racial na UNB, não precisa ser de escola pública. Né? É qualquer estudante negro. Né? Na URGS e na proposta da legislação atual, essa que eu citei, o critério primeiro é a escola pública, e dentro desse a étnico-racial. Tem debates fortes sobre isso, os porquês de um e de outro, não vou entrar aqui, mas na nacional é assim. Desculpa, dentro desses 50% da escola pública, qual é o percentual em relação às raças? Sim, o percentual que é legal. Isso. Em cada unidade da federação, em cada estado, vai ter que ser
consultado o último censo vigente De acordo do com a IBGE. população do Estado. Portanto, se a população do Estado negra é 20%, é 20% dentro dessas escolas públicas. Mas ficou por Estado. Então, está lá por unidade da federação, portanto, Uhum. Estado. Sim, o jeito que está hoje é por unidade da federação. Então, na Bahia vai ser 50%. É isso, né? Pelo menos. Lá está até crescendo 60%, uma coisa assim. Então, mas é por estado da federação, não tem uma regra fixa. Né? Aqui na URGS é metade. Né? Metade dos que entram E em os cota. indígenas se colocam dentro também dessa. Eu acredito que agora me fala a memória. Eu acho que indígena não entrou. Se eu não me engano, indígena não entrou. Na regra nacional. Agora você não entrou para entrar, Sim, mas aí tornar uma regra nacional é mais complicado. eu trabalho numa escola que a gente Não sei como que nós vamos percentual aqui no nosso Estado. Sim, vários debates aí no meio que são complicados. Todo mundo? E aí, fecha aqui, né? Não. Com todo esse rebuliço em torno do ensino médio, em relação com o ensino superior, com o mercado, o debate que ocorreu no Conselho Nacional de Educação, o CNE, né, que levou a eles aprovarem em maio do ano passado essas diretrizes curriculares do ensino médio. Primeiro, dentro do Conselho já foi, diria, dá para falar aqui entre nós, né, teve porrada, não física, mas epistemológica, conceitual, concepções, etc. Não foi simples, não foi consensual o debate. Né? Depois, entre maio de 2011 e janeiro de 2012, né, temos aí 7, 8 meses, né, em que essa, no caso, né, diretriz curricular ficou na gaveta do Ministério da Educação, né, pelo simples fato de que não havia acordo aí com a rede privada, mesmo com as redes estaduais e com gente de universidade. Não havia acordo sobre aquilo que tinha sido aprovado no Conselho Nacional. Né? Então, a disputa continuou, apesar de todo mundo ter um conceito, não precisava ter uma diretriz curricular, né? Não foi e não é simples, né, chegar a ela e implementar. Né? Então, para a gente aqui, a resolução, portanto, do ensino médio saiu esse ano, em janeiro desse ano, é a resolução número 2 de 2012. Né? Vou citar algumas partes para vocês, vamos também nos aprofundar sobre isso, a gente poder fazer o nosso intervalo aí e voltar depois para a segunda parte. Mas é fundamental notar isso, né? Que fala na resolução do ensino médio, ok? E desde o começo é importante tentar para alguns detalhes que não são detalhes. Né? Quando vai falar aqui de para que serve o ensino médio nesse país, a referência é a unidade escolar. Veja, não está falando aqui dos sistemas de ensino, estaduais, privados, não, unidades escolares. O diálogo é com a escola, diretamente com ela. Né? Acho que isso não é por acaso, certo? Não é um descuido, não é sem problemas que se coloca a unidade escolar aqui. E claramente está dizendo que quem define exatamente o que fazer na escola é o projeto pedagógico. Né? Esse que foi, voltou, uns não falam mais de projeto político pedagógico, falam de planejamento, só projeto pedagógico. Bem, aí, com todos os nominhos, projeto político pedagógico, que ele mesmo, né? A gente começou a debater fortemente na década de 90 e ele está aí, firme e forte. Bem, para que serve então o ensino médio? Consolidar e aprofundar o que a gente viu no ensino fundamental. Então é isso. Ele tem que ter relação com o ensino fundamental e
Portanto, não é algo descolado do ensino fundamental. Ele vai aprofundar, vai partir do que foi trabalhado no ensino fundamental para ir adiante. Bem, preparação para o trabalho. Trabalho e cidadania. E aí, de novo, atenção, trabalho e cidadania no mesmo tópico, no mesmo patamar. Não é trabalho antes da cidadania, trabalho prioritariamente, trabalho majoritariamente, não. Trabalho e cidadania estão igualados. Alguns, em termos de legislação, falam, mas o trabalho vem primeiro que a cidadania. Isso também. Mas aqui não está colocado de forma hierarquizada, de modo direto, não está hierarquizado. E atenção, que aqui está trabalho, não está emprego, não está mercado. Trabalho, e aí é verdade, a mesma resolução é bastante clara nesse sentido, trabalho no sentido mais amplo possível, que é o de produção humana. Produção humana, inclusive cultural. Isso é trabalho também. Não precisa ser remunerado, não tem a ver necessariamente com remuneração, não tem a ver necessariamente com emprego, não tem a ver com os modos de produção capitalista, não. Trabalho. Como eu estou no mundo, como é que eu modifico o mundo, como é que eu me adapto ao mundo, como é que eu vivo nesse mundo. Trabalho. Então, atenção a isso, porque não é por acaso, isso é fonte de disputa direta. Muitos queriam colocar ali mercado de trabalho. Não, não é mercado de trabalho, é trabalho. Emprego e cidadania. Não é emprego. Renda e cidadania. Não é. É trabalho. Bem, aperfeiçoar a pessoa humana. Ética, autonomia intelectual, pensamento crítico. Sim, essa é o mais consensual de todos em termos teóricos. Está aí. É verdade. Consensual, vírgula. Existe e existirá direita, pensando direita como conservadores, como aqueles que a democracia não é tão prezada assim, que a participação não tem que ser tão participação, ou pelo menos não de todos. Esse grupo político existe em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Só que no Brasil, pessoalmente, eu não sou cientista político, a nossa direita é covarde. Nossa direita é covarde porque ela é dissimulada, se esconde. Ela não é uma direita de peito aberto. Por exemplo, por exemplo, eles não são favoráveis certamente a dizer que a escola tem que ser com pensamento crítico. Eles não acreditam nisso, não fazem isso, e todo mundo que tenta fazer isso, eles vão lá e descem o cacete. Agora, não tem coragem de vir aqui e falar, não, isso eu não aceito, não voto, não vou deixar passar. E não vão pressionar Dilma para vetar sobre isso, não. Até colocar esse negocinho aí, pode colocar. Agora, tentem mudar a organização da escola, o currículo, etc., de modo a priorizar, por exemplo, o pensamento crítico. Aí a coisa entorna. Mas só para notar que, apesar de ser formação ética, formação ética, claro, há quem não concorde, não faça e não haja nada próximo da ética. Mas esses conceitos não se discutem muito. Autonomia intelectual, claro, você fica lá, literalmente treinando os moleques para fazer vestibular. Treinamento, isso, é Skinner, para fazer vestibular. Mas você fala de pensamento autônomo e crítico. Bem, mas qual a relação exata de você ficar disciplinando um moleque para fazer vestibular, Enem, e o tal do pensamento autônomo e crítico? E o currículo é todo fechado que o moleque não tem opção nenhuma. Ele tem que seguir tudo que a escola, o professor, o sistema manda, ele opta praticamente nada, ou quase nada, na sua formação. Então, a autonomia e o pensamento crítico vão para onde mesmo? Então, nota que
respaldado, né? Tá escrito, né? Está aí, estou cumprindo o que está ali. Né? Se algum sistema, ou escola, ou professor quiser ser mais radical nesse sentido, ele está amparado. Né? Vai ter que brigar com todo mundo, etc. Né? Vai ser chincalhado, está respaldado. Né? E aí também, né, é um derivado, tem uma relação, mas fundamentos dos científicos tecnológicos, processos produtivos. De novo, aqui poderia estar, né, mercado, né, mercado de trabalho. O processo produtivo inclui o mercado, certamente, mas não se restringe a ele. Né? E aí não é só o fazer do mercado, mas o pensar, teorizar, entender como é que funciona. Né? Não só se adaptar a ele. Né? Então, acho interessante a gente ter noção disso. Então, mudei de slide. Falei das... Bem, aqui, bases. Agora, Juca, isso ali são tudo da 96. Desde 96 Sim. que tem essas coisas. Por que até agora ninguém fez nada? Não fez E nada. será que agora vai ter essa mudança? É isso que o povo está assustado. Né? Pelo menos nas escolas que eu trabalho, quando a gente vai divulgar o ensino médio, as coisas, o povo está assustado, porque são quase 20 anos, né? Desde 96 até agora, está ali. Como é que não foi feito nada até agora de um ano para o outro tem que mudar tudo? Claro que quando desestabiliza, a pessoa sente, né? Tá. Mas assim, ó, parece que foi muito jogado, sabe? E é isso que o povo está. Eu acho justo a proposta e tem que acontecer a proposta, só que assim, ó, é muito em cima, sabe? O povo não está, tem resistência. A gente está enfrentando resistências feias. Não há dúvida. Então, algumas resistências, né, conforme as pessoas vão achar que a resistência é boa, outros que é ruim, não quer mudar, não quer se adaptar, não quer crescer, não quer implementar a legislação também. Pode ser isso, mas pode ser também não quero algo imposto para mim, algo que eu não entendo, algo que está difícil de fazer, algo que me deixa sem sentido, que desconstrói aquilo que eu vinha fazendo. Bem, tem várias alternativas de entrada nisso. Agora, na resolução, há alguns avanços em relação à LDB. Eles tentam ser, de fato, trazem algumas coisas novas em relação à LDB. Né? Aqui, por exemplo, já vem algumas coisas. Né? Trabalho com pesquisa como princípio educativo. E aí, outra vez, trabalho e pesquisa. Pesquisa junto com o trabalho. Né? Trabalho não é mercado de trabalho. Trabalho não é emprego. Os estudantes têm que agir, têm que tomar conta e mudar a sua realidade, entender a sua realidade, têm que agir sobre ela. Né? E são princípios educativos. Não dá para fazer trabalho como uma tarefa. Né? Trabalho é uma forma de aprender, uma forma de se relacionar com o conhecimento. Né? Os direitos humanos são afirmados, né? Então isso não está em LDB, por exemplo, em ECA, nada disso. É algo mais novo, né? Entendendo como base elementar de todo o ensino. Né? De novo aqui, né? E boa parte da nossa elite intelectual e econômica brasileira que falou em direitos humanos arrepia. Né? Isso aqui é coisa de bandido, né? Bem, ficou aqui. Mas não tem coragem de vetar isso. Né? Não aparece. Agora, não esperem que seja fácil discutir direitos humanos na escola, né? Ou implementar direitos humanos na escola. Né? Não vai ser ele. Então deixa direitos humanos para, sei lá, professor de literatura lembrar, né? Tá, e ponto. Né? Não é a escola agir para formar todo mundo em todos os trabalhos sobre direitos humanos. Mas é importante que esteja aí, direitos humanos aparecerem. Meio ambiente, sustentabilidade ambiental também. São novidades, né, contemporâneas da gente que vem mais para a escola, como base. Tem várias questões aí. Uma delas é entender que a sociedade muda, os tempos mudam, os nossos interesses mudam e a escola tem que se adaptar a ele. Então, esses dois tópicos aí, direitos humanos e a questão ambiental, são bastante atuais. Né? Temos ganhado bastante respaldo e hegemonia nas nossas ideias, nas nossas propostas. Né? Então, elas vêm agora pautar a escola também, né? De uma forma mais direta, mais frontal. Não fica mais
ali subsumido em outros, né, por trás do pano. Não, ela vem para frente. Né? Isso é interessante em termos de adaptação da escola. Agora, o problema é que joga mais atribuições para a escola, mais preocupações para a escola, mais funções para a escola. Né? Então, em uma palavra, complexifica o trabalho da escola. Né? Então, se já há incertezas, inseguranças, etc., né, sei lá, sobre a questão de politecnia, a questão de interdisciplinaridade, né? Então faça isso com direitos humanos e com atenção ao meio ambiente. Sim, né? Uma coisa é chupar, outra assobiar, outra chupar, assobiar e dançar, chupar, assobiar e cantar. Você vai ampliando as coisas, né? Vai tornando mais complexo o que a gente fazer. Mas de qualquer modo, aparece aí. Educação e prática social, conhecimento histórico, integração de conhecimentos gerais, né, com os técnicos profissionais, pensando aí assim, atenção aqui, aparece sim, a interdisciplinaridade está aqui, né, como um conceito agora, não só gaúcho, né, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas nacional. Né. A LDB não é tão frontal assim em relação à interdisciplinaridade. Né? A resolução é. E aí, se preferirem, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido, estava e parece estar em consonância com o que vinha sendo discutido no Brasil. E se antecipou, porque isso aqui não tinha sido ainda implementado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul já trouxe o debate sobre interdisciplinaridade bastante claramente. Né? Mas notem que na perspectiva da interdisciplinaridade não é necessariamente dizer que tem que ser o trabalho interdisciplinar. Perspectiva da. E aí mais para frente vocês vão ver que isso volta. Então, guarda isso. Perspectiva, aparece interdisciplinaridade. Não é uma viagem na maionese do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não, não é. Ou se é uma viagem conjunta com o resto do Brasil. Ok. Mas o governo do Estado do Rio Grande do Sul está em consonância com o que está em debate no resto do país. Né? Bem, mas, de novo, a contextualização vem em paralelo à interdisciplinaridade. Atender à realidade local, dos estudantes, da escola, do mundo local, está em pé de igualdade com a interdisciplinaridade. De novo, por que você joga a interdisciplinaridade como principal e não a questão da contextualização? Poderia fazer o inverso. Né? Vamos trabalhar muito mais a contextualização, mesmo que não seja em forma interdisciplinar. Bem, notem que você pode ter gradações no meio. Né? A diversidade, sim. Né? Diversidade, inclusive os trabalhos, processo de trabalho e cultura. Cultura, e aí é verdade, já respondendo uma coisa que meu colega da Faculdade de Educação, o Fernando Sefner, bate bastante. Né? E a escola, e aí não falo só do ensino médio, não só a escola pública, não só a gaúcha, é um diálogo mais amplo, a nossa escola tende a ser bastante fechada a diferentes culturas. Né? E no caso da juvenil, ou das culturas juvenis, né? Isso é bastante claro. Né? Então, os moleques têm interesses diferentes, têm vidas diferentes, têm jeito de estar no mundo, fisicamente, na vestimenta, no cabelo, no jeito de falar, etc., que a escola tende a sempre querer enquadrar o jovem no padrão culto, né, de determinada camada social e, na verdade, desvalorizando o que eles trazem, o que eles pensam, o que eles acreditam que seja certo e o que eles gostam. Né? Então, a ideia de culturas no plural, que é isso que está ali, é algo também bastante interessante. Trabalho sem tecnologia, bem, e aí eu tinha dito para vocês, notem que é um parágrafo primeiro aqui do artigo, né? Trabalhos, portanto, então aí o dicionário. Né? Então, quando falamos de trabalho, né? Sentido ontológico da coisa, né? Transformação da natureza. Trabalho como transformação da natureza. Trabalho é qualquer coisa que o homem faz, ser humano faz,
neste mundo, para mudar este mundo, para alterar este mundo. Não precisa ser remunerado, não precisa ser emprego, não precisa ser mercado. Toda vez que aparecer trabalho nessa resolução, está aqui o conceito. Não estou falando de mercado. Ou seja, não restrito ao mercado. O mercado está contido no trabalho. Não é todo ele. É isso. Bem, vou parar aqui, porque senão agora vai para o complexo. Então, 15 minutinhos, a gente volta. É isso, 10 horas? Vocês estão familiarizados? Conselho Nacional de Educação está falando aqui de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Tudo que o Conselho decide está nesse site, no site deles. A busca interna não é das melhores. Essa cor amarela na tela atrapalha bastante a leitura. Eu sou humilde, mas parece que está um pouco mais complicado do que no geral. É para não ler mesmo. Vou olhar aqui e ler para não estou entendendo. Que língua que está isso? Essa é a intenção. E aí é verdade que, por exemplo, para achar o que eles produzem, tem que vir aqui em atos normativos, súmulas, pareceres, resoluções, clicar aí. E aí ele abre, isso aqui se mantém, só fica verdinho, é legível, né? Não é melhor. Aí tem diligência, súmula de pareceres, resoluções, pareceres e normas classificadas por assunto. Esse normas classificadas por assunto não é uma beleza, porque, por exemplo, vamos aqui, os assuntos deles, né? Então aí, e você procurando, por exemplo, ensino médio e processo seletivo da IES, da IES, Instituições de Ensino Superior. Clique aqui, eles mostram todos os materiais que eles têm sobre esse tema. Né? Mas note que, nesse caso, está em ordem cronológica, né? Começa em 98, 99, vai baixando, e tem aqui os pareceres até 2008. Então, o parecer que embasou a resolução que a gente está conversando aqui é de 2011. Né? E ele está em 2008. Cadê? Né? Então, na verdade, a classificação não é muito boa. Notem que todos esses pareceres aqui têm a ver com universidade, vestibular e coisas que tais. Né? Então, qual que é o problema? O problema é que a categoria que eles criaram aqui, né? Ensino médio e processo seletivo para eles, na verdade, tudo que tem a ver com processo seletivo para eles. O que não tem a ver com processo seletivo, não está aí. Por exemplo, não tem nessa lista um ensino médio geral. Veja que coisa estranha, né? Você cobrar ensino médio não tem como cobrar só ensino médio. Né? Então isso vale para vários temas. Então é complicado buscar coisa aqui. Então, no geral, infelizmente, vocês têm que caçar. Ou você sabe o número, ou vocês vão por ano, etc. Duas coisas. Primeiro, o conselho ele emite pareceres e resoluções. O parecer, basicamente, uma argumentação, uma posição do conselho que não tem poder legal. Só o parecer. Uma ideia, uma posição. Né? Para poder ter poder legal, tem que ser resolução. Então, o conselho emite os pareceres. Quando esses pareceres são homologados pelo ministro da Educação, eles também se tornam resoluções. Né? E aí a resolução sim equivale como poder legal. Nem todo parecer vira resolução, por isso que eu estou lembrando para vocês. Então, na hora de procurem resoluções, se quiserem algo que está em vigor. Né? E aí o problema é que, de novo, na busca, tem problema. Porque o conselho é dividido em duas câmaras, Educação Superior
e ensino básico, né, educação básica, e tem ainda, quando se junta básica e superior, o conceito pleno. Então, como é que a gente vai saber se uma coisa foi votada na educação superior, básica ou pleno? No nosso caso, que é ensino médio, não tem dúvida, não é superior. Ok, ufa. Né? Agora, sendo pleno ou sendo educação básica, a gente também não tem como saber, tem um pouco pulsar. E que ano que foi a resolução de ensino médio? Ou eu digo para vocês aqui, ou você tem que caçar. Você tem que entrar lá no ano X e verificar onde é que está. Como eu sei que é 2012, eu clico em 2012. Né? Senão, não tem jeito. Então, apesar desses problemas, e tendo o caminho das pedras, está aqui. Você clicou lá. Conselho Nacional, né? Resoluções, turma, sei lá o quê, vai em resoluções, Câmara de Educação Básica, 2012, está aqui. 2012, esse é o trabalho do Conselho Nacional, também hierarquizado cronologicamente pelas resoluções. Bem, o segundo aqui, seção 92, aqui, define os diretrizes curriculares para o ensino médio. Tá? E notem que também tem outras coisas no meio aí relativas a isso. Né? Aqui, ó, catálogo de cursos técnicos de nível médio, em seguida, em junho, agora, mais recente, resolução 4. E aí vai, né? Diretrizes curriculares nacionais de educação escolar indígena na educação básica, certamente leva em consideração as do ensino médio e especifica o que vai ser executado na educação indígena. E essa é agora de junho também, novinho. Né? Cliquem lá onde vocês querem, no caso aqui é 2, e abrem, né, o PDF deles, a resolução inteira. Isso. Bem, tá aí. Vocês podem baixar qualquer resolução, qualquer material. Se quiserem mais dados, vão no parecer. Então, sempre o que acontece é que eles citam o parecer aqui. Né? Então, tá, aqui, ó. Parecer SEB, CNE, com Câmara de Educação Básica, né? 5 de 2011. O parecer sempre tem muito mais argumentações, muito mais fundamentação do que a resolução. Né? A resolução é sempre muito prática, é assim, assada, é burocrática. No parecer, tem argumentação, tem fundamentação teórica, tem debates, tem uma coisa mais ampla. Então, se vocês quiserem entender como eles chegaram na resolução, vão ao parecer. O parecer sempre é citado nesse comecinho aí. Né? Então, parecer 5 de 2011 da CNE. E é disso aqui que eu estava começando a tentar para vocês, certo? Referenciais curriculares do ensino médio, eu estava tratando aqui, isso. Tinha chegado aqui com vocês. A organização curricular ia mostrar, portanto, como eles estão pensando na organização curricular. Então, depois eu volto a algumas coisinhas daqui. Eu vou continuar na exposição, em seguida eu volto. Só estou mostrando para vocês o feitiço. Né? Não tenho fonte privilegiada. Né? Tenho contato com isso, vocês podem acessar tranquilamente para visualizar. Cadê? Exibição. Está inteiro, está cheio. Isso. Vou falar um pouquinho dessas questões gerais, eu volto para lá para outras considerações que eu não coloquei no slide. Sim, tudo que eu estou passando aqui nesse slide é tranquilo, né, de vocês receberem. Então, a Cheryl pode passar para vocês, fica aí, vocês podem usar à vontade. Bem, se tiver alguma coisa mais depois, podem entrar em contato comigo. Então tá lá, criam-se áreas de conhecimento, né? Mas é verdade, é uma base nacional, tem também parte diversificada, diz que não tem que ser blocos separados, bem, no genérico eu vou ficar nos detalhes. Então são 4 áreas: linguagens, matemática, ciências naturais, e ciências humanas. Né? E apesar de dizer, ó, são 4, ok. Porém, né, tratamento metodológico deve evidenciar contextualização e interdisciplinaridade. Atenção, de novo,
volta à interdisciplinaridade, porém, não leiam só o que... leiam inteiro. Ou outras formas de interação e articulação. Logo, a interdisciplinaridade não é a única possibilidade. Não é a única via de trabalho na escola. Não é o único jeito de ver a organização curricular. Não é o único jeito de tratar os conhecimentos. Não é. Aponta e, sim, explicita, está privilegiando, certo? Está evidenciando a interdisciplinaridade como um diferente, e um, talvez, mais indicado, se precisar, mas está com o ali. Logo, não precisa ser interdisciplinar necessariamente. E, bem, outra coisa que eles dizem é um pouco, você parece bula de remédio. Leia, olha, efeitos colaterais, né? Não, as áreas criadas as 4, né? Não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades. Está dizendo que não acabou a aula de física, necessariamente. Não acabou a disciplina, sei lá, geografia. Não. Não é isso que está escrito aí, certo? Implica o fortalecimento das relações entre eles. De novo, relações entre eles, sim, interdisciplinaridade é uma forma possível de relações, mas não a única. Tá? Mas a contextualização, planejamento, muito bem, é isso. Né? Então, note que criaram essas áreas, né? Fala de interdisciplinaridade, mas não fecha na interdisciplinaridade. Trata, sim, de componentes curriculares. Né? E aí é verdade que estão repetindo a LDB de montão, né? Repetem a LDB, basicamente, tem grandes novidades, e também uma outra lei solta sobre currículo. Né? Então, das áreas estão aí as 4 áreas: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e aparecem as, né? O que eles chamam de componentes curriculares. E atenção que componente curricular não é disciplina. Né? Está falando necessariamente aula de. Né? Componente curricular. Tá? Dentro dessas áreas de conhecimento existem alguns componentes curriculares que podem ser tratados como disciplinas ou não também. É isso? Mas o que é interessante aqui no artigo 9 é mesmo essa entrada, né? Determina componentes obrigatórios, né? Que devem ser tratados em uma ou mais das áreas. Logo, você pode sim trabalhar química dentro da área de ciências da natureza, mas também ligando as ciências humanas ou linguagens. É isso que está dizendo lá em cima. Né? Então, sim, o espírito interdisciplinar está presente. Né? A ideia de que não pode fechar só na disciplina está presente, mas não está colocando uma única forma de fazer isso. Né? E aí, a verdade, naquele debate que a gente começou fazendo agora cedinho, de que a escola ainda tem um montão de outras atribuições, e eles citam aqui aquelas que já estão em lei. Né? No caso do ensino médio, língua espanhola, né? Isso sim, obrigatório, tem que ter oferecido para o estudante, ele não necessariamente tem que frequentar. Educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento e respeito à valorização do idoso, educação ambiental, educação para o trânsito, educação de direitos humanos. Nacionalmente, esses são mínimos obrigatórios por lei. E cita cada uma das leis, decretos, etc. Os jovens estão na faixa etária considerada adequada para o ensino médio. Né? Quantos estão matriculados no ensino médio? Sim, pois é. O INEP tem esse dado, em qualquer órgão de estatística, o IBGE, o IPE, etc., a matrícula líquida é um básico e internacional. No mundo, matrícula líquida é a mesma coisa, e é usada em todo lugar. Mas as redes não são acostumadas a isso. Não é verdade. Né?
Deveriam, poderiam, ok, tem que fazer um papel pedagógico aí, aproveitar, tem que fazer. Então, de todo jovem de 15 a 17 anos no estado do Rio Grande do Sul, metade está no ensino médio. Quantos trabalham, de que trabalham, o que eles querem da escola, o que eles veem da escola. Né? O professor do ensino médio, quem é ele exatamente hoje, o que ele espera, o que ele avalia. Faltou no diagnóstico dizer quem são os agentes. Bota as outras metades para dentro da escola, que são os que hoje são os excluídos, os instáveis em todas as questões, ou em várias delas. Então, é a mesma escola que tem que ter para os grupos, é o mesmo professor que vai trabalhar, é o mesmo sistema. Acho que não é bem assim. Né? Então, se você não se citar na proposta que é isso, vamos trazer este povo excluído, danado, né, largado para dentro da escola, não dá para achar que a escola vai ser, né, um paraíso. Né? Achar que vai ser tudo bonito, que vai ser tranquilo. Não, vai dar trabalho pesado fazer